tarde. Boa tarde, professor. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Antes de eu pedir uma apresentação sua, qual o motivo do não comparecimento da sua vice? Quem é ela? E você podia dar um breve histórico dela? Claro. A doutora Jaqueline, ela é advogada, ela trabalhou em grandes escritórios de massa, como todos os membros da nossa chapa, e hoje ela advoga por conta própria. Ela tem um pequeno escritório, ela e um sócio, e eles dividem os trabalhos lá. E ela, infelizmente, teve que correr até a Justiça do Trabalho, que as pautas começam cedo, para a realização de uma audiência de um cliente dela. Então ela não pôde estar aqui. Não foi nenhum tipo de premeditado, aconteceu de última hora, e ela pediu até desculpa pela não presença. Tudo bem. Todos os candidatos, até você é o terceiro candidato que nós estamos entrevistando, começam fazendo apresentando um breve currículo da sua história, da sua atuação. Você poderia falar para nós sobre o Dr. Medina? Sim, senhor. Eu me formei em 91 e trabalhei por muitos anos fora de Bauru, fora da realidade de Bauru. Eu havia comentado com o senhor aqui fora dos estúdios que eu fui advogado da Universidade de Anhanguera por mais de 10 anos. E eu tenho muito orgulho disso, foi uma experiência muito positiva, até quando a Anhanguera foi vendida. Uma vez a Anhanguera ter sido vendida, eu voltei a Bauru. Praticamente me sentindo como um advogado novato outra vez, com relação à realidade da advocacia aqui em Bauru. E me submeti, fui trabalhar nesses escritórios que aqui em Bauru são vários, esses escritórios que a gente chama de massa. Quando eu falo advocacia de massa, advogado de massa, ou escritório de massa, não é em tom pejorativo. É em massa pelo volume. Claro. E isso é como normalmente nós nos referimos a eles. Porque senão tem gente que pode querer dizer, está querendo denigrir. Não é não. Isso, inclusive, é uma forma de muitos advogados começarem na profissão. E como eu estava voltando, eu voltei aos escritórios, mais precisamente para o Mandalite. Eu tinha sido estagiário do Mandalite com muito orgulho, o Mandalite, o Dr. Valdomir. Eu comecei com ele dia 4 de agosto de 1987. O escritório era ali no Novo Mundo ainda. Fiquei com ele e o Dr. Reinaldo Galli durante a minha faculdade inteira. No último ano eu fui ser estagiário da CESP. Depois fui para a região de Campinas, mais precisamente para Valinhos, ali onde ficava a central da Universidade de Anhanguera, que na época não era ainda Anhanguera, era o embrião dela. E trabalhei com eles bastante tempo e voltei para Bauru. E agora tem quase 4 anos eu estou com o Dr. Piscino como associado do escritório dele. Minha carreira basicamente é essa. Fiz alguns cursos de especialização, fiz uma pós-graduação ali aqui em Bauru, no Damásio, sempre estudando. Cada 2 anos, mais ou menos, eu procuro fazer um curso de reciclagem. Esses cursos que são oferecidos de 6 meses para poder me reciclar, porque o direito é muito dinâmico, muda muito. O que te levou a querer ser presidente da seção de Bauru, da OAB? Bem, professor, na verdade, nós temos uma chapa muito unida. Embora seja um sistema presidencialista, eu estou me apresentando, a minha figura está sendo apresentada, mas atrás de mim eu tenho uma equipe nem atrás, ao meu lado, tem uma equipe muito interessante. Todos nós somos oriundos dos escritórios de massa. Todos nós tivemos experiência para esse tipo de serviço. E, como o senhor pode reparar, nossa chapa é a 5, foi a última que foi registrada. E isso se deu pelo fato de nós
verificarmos que não havia ninguém, nunca ninguém falou em benefício do advogado empregado. O advogado empregado sempre foi uma sombra. Também o jovem advogado, também... Você acha que a OAB não cuida dos interesses desses advogados, desses grandes escritórios? De jeito nenhum. Não? Nunca cuidou. E eu vi nas chapas que se apresentaram, eu me interessei pela essa política de OAB exatamente por isso. E fui conversando com os membros de outras chapas, esse tipo de profissional nunca foi cotejado, nunca ninguém olhou por eles. Então, o motivo da minha intenção de ser presidente da OAB, é lógico que nós temos uma classe da advocacia como um todo, mas sim olhar por esses advogados que estão, a gente brinca na sombra das baias, porque eles trabalham num cubículozinho ali que a gente chama de baia, né? E isso é o resgate da dignidade do profissional da advocacia, que tem sido deixado de segundo plano. Quem são os seus companheiros de chapa, Medina? A doutora Jaqueline Komiyama é minha vice. Ela já trabalhou em grandes escritórios de massa. Eu prefiro nem falar o nome, mas ela tem 6 anos de experiência nesses escritórios de massa, fazendo tanto o ativo quanto o passivo, a advocacia passiva e a advocacia ativa. Ela é uma pessoa muito combativa, uma pessoa muito inteligente. Como tesoureira, nós temos a doutora Kelma Zilli, que é também oriunda desses escritórios. Nós sempre tivemos muitas conversas a respeito disso, também muito combativa, uma advogada de expressão, muito estudiosa, que tem muito interesse. Depois nós temos como secretários o Rafael Panic, que é um advogado aqui da cidade. Ele já trabalhou em escritório de massa, mas ele atua mais como audiencistas para outros escritórios grandes de outras comarcas. Ele trabalha aqui em Bauru. E finalmente temos o Fernando Empich, que não é ex-funcionário de advocacia de massa. Ele trabalha ainda num escritório de massa e, para poder representar a classe, nós achamos prudente e interessante, como ele demonstrou interesse, é uma pessoa muito combativa também, para que ele pudesse, nós fizemos o convite para que ele pudesse compor a chapa. Qual o plano seu, Medina? Vamos admitir que você se eleja presidente da Ordem de Bauru. O que você vai modificar? Primeiro de tudo, eu acredito que nós precisamos dar mais ênfase à educação do advogado, educação no sentido de cursos, palestras, seminários, a própria ESA, que tem sido deixada para segundo plano. O advogado, hoje em dia, principalmente esses advogados de esses pequenos e esses que trabalham na advocacia de massa, eles não têm recursos para poder trabalhar, para poder estudar fora. E a OAB, a nossa anuidade é muito cara. O senhor já deve ter ouvido falar disso. E eu acho que não tem retorno para o advogado. E isso daí seria uma das primeiras coisas que nós faríamos, é trazer o advogado para dentro da sala de aula de novo, é lógico, se tiver vontade. Mas meios para isso nós temos. Outra coisa que eu penso seria interessante, e essa proposta já funciona em Piracicaba, seria interessante nós criarmos dentro do espaço da OAB um escritório compartilhado e com horário diferenciado, naturalmente, porque esses advogados que estão começando, a maioria deles trabalha com o convênio da Defensoria. E muitos não têm sequer um lugar para atender seus clientes. E isso seria uma coisa extremamente positiva dentro da própria OAB, dando apoio e suporte a esse advogado. Inclusive os advogados que trabalham nos escritórios de massa com esse horário diferenciado também poderiam atender seu cliente quando não estivesse trabalhando dentro dos escritórios, cumprindo a sua jornada de trabalho, que é de 8 horas por dia hoje, para todos eles.
Chegou uma pergunta já Pois aqui, não. Medina. Do advogado Rogério Silveira. Pois Conheço não, o Dr. Medina há anos. Sei que ele já passou por vários escritórios em Bauru e saiu deles por demissões. Como o senhor quer fazer uma gestão produtiva na OAB se nem mesmo consegue fazer a gestão de seus empregos? Bem, essa pergunta está um pouco tendenciosa, mas eu prefiro responder dessa forma. O que aconteceu foi o seguinte: no primeiro escritório que eu trabalhei, de fato eu saí demitido. Por que eu saí demitido? Porque eles queriam, é aí que eu entro na defesa do advogado empregado. Você é submetido a coisas que não são de advogado. Eu comecei a fazer as viagens e comecei a reclamar porque eu ganhava R$8 por dia para fazer a minha alimentação. E eu comecei a ficar indignado com isso, que outros advogados também eram submetidos. E eu bati de frente, não só com isso, porque eu entrava às 7, saía às 10 da noite, a gente não recebia hora extra, não recebia nada. E o tratamento que nós tínhamos era muito triste, deselegante mesmo. Então, num eu saí dessa forma. Do outro escritório que eu saí, eles me obrigaram a fazer mudanças dentro do escritório, porque eles fecharam algumas filiais e eu tive que fazer mudanças e me insurgi contra isso. Falei, não vou fazer mudança, eu não sou chapa. E até me levaram na sala do dono do escritório, eu fui admoestado, onde já se viu. Então, a minha administração, da minha gestão dentro dos escritórios, é exatamente por querer brigar, lutar. Não briga no sentido de briga de rua, mas querer lutar pelos direitos. Porque todos os donos de escritórios são advogados. Eles não podem alegar que eles não conhecem a lei. Eles têm por obrigação conhecer a lei. E tratar um colega dessa forma me deixou muito abismado. E eu não sou de abaixar a cabeça. Eu acho que a gente tem que lutar pelo nosso direito. O advogado que não luta pelo seu direito não tem o direito de lutar pelo direito dos outros. Não deve ser advogado. Vai arrumar outra profissão. Claro. Se não defende o próprio direito, claro. Como é que vai defender o direito? E uma vez que eu briguei com isso, eu me coloquei contra essa situação, eu fui demitido. E isso acontece erivezeira. Qualquer um que se insurja contra o tratamento que lhe é dado é mandado embora sumariamente. Então, é por isso também que a gente... todos são de advocacia de massa. Todos nós quisemos nos oferecer para lutar contra esse tipo de tratamento que não dignifica a advocacia. Quem é o seu candidato para presidente de São Paulo, da Ordem do CG Estado? Cobra, que está concorrendo pela chapa número 14. O bacana com o CG é que nós tivemos uma empatia muito grande. Desde o primeiro momento, nós nos identificamos exatamente por essa natureza combativa. Eu achei que as propostas do CG se alinhavam em grau, gênero e número com a nossa. Então, nós estamos tentando fazer essa dobradinha aí. Ele em São Paulo, ele está muito bem cotado para ser o próximo presidente da OAB. E, se Deus quiser, eu aqui em Bauru, para que a gente possa fazer essa dobradinha aí na defesa do interesse da advocacia. O que você pensa do exame da ordem, Medina? Bom, eu penso que o exame da ordem tem que existir. E agora eu justifico. O Poder Judiciário, onde nós atuamos, o advogado atua, ele é composto também por promotores, por juízes, todos esses membros que a gente pode chamar da família jurídica. Esses outros, eles são testados dos seus conhecimentos para poder assumir o cargo de magistrado, para assumir o Ministério Público. E eu acho que o advogado, se não for testado também, ele vai ficar capenga. O advogado, ele cuida de direitos de outras pessoas.
Por uma falha de um advogado, ele pode perder um filho, ele pode perder seu patrimônio, perder a guarda de um filho, ele pode perder seu patrimônio, enfim. São grandes responsabilidades. A gente pode até discutir a forma que esse exame é feito. Isso é outra conversa. E também Bauru não tem autonomia para discutir isso. Mas como opinião pessoal, eu acho que poderia ser feito de outra forma, mas, sem dúvida, é necessário sim o exame da OAB. O advogado Marcos Portoni faz 3 perguntas. Eu vou fazer a primeira delas, viu, Marcos, para dar até espaço para mais gente. Ele quer saber que experiência de ordem vocês têm. De fato, eu não tenho experiência alguma de ordem. Por quê? Porque eu venho, primeiro, num primeiro momento, por questões de trabalho, onde eu trabalhava 14 horas por dia. Depois, trabalhando para escritórios de massa, você não tem tempo para fazer nada. Você simplesmente trabalha e você sai de lá esgotado. Todo mundo, isso é comum, todo mundo sai esgotado. Ninguém da nossa chapa teve a oportunidade de trabalhar em ordem, na Ordem dos Advogados do Brasil, com a ordem. A experiência nossa, a minha pessoalmente, de gestão, seria a montagem de todo o departamento jurídico da Universidade de Anhanguera, que foi eu que montei, todos os procedimentos. Então, eu tenho uma experiência de gestão. Isso é só ser transplantado para a Ordem dos Advogados do Brasil. Eu brinco que nós criamos lá dentro da Anhanguera um sistema que nós chamávamos de replicação consistente. Uma vez que, como se fosse uma duplicação celular, uma vez que uma unidade estivesse funcionando perfeitamente, ela se replicaria de forma perfeita também. E isso eu acho que pode ser implementado na OAB, nas suas comissões, todas funcionando perfeitamente. O advogado Sérgio Gonçalves, professor Duda, parabéns pelo programa e pelas entrevistas com os candidatos a presidente da Ordem de Bauru. Doutor Medina, corre nos bastidores que a sua chapa foi criada apenas para ser laranja da situação, criando uma cisão entre as chapas que de fato fazem oposição. O que o senhor tem a dizer disso? Primeiro de tudo, eu acho que eu tenho que achar graça nisso, porque tem havido aí ataques infundados à minha pessoa, à pessoa do Dr. Rafael, enfim, a todos da nossa chapa. Isso seria... É tão absurdo que não tem nem o que dizer a respeito disso. Mas, assim, não somos laranja de ninguém. Nós temos nossas convicções próprias e seria até um crime fazer isso com o Dr. Alessandro, Bom, o que eu acho que o pessoal não está entendendo, essas perguntas direcionadas, esse tipo de coisa, eu até agradeço para poder esclarecer. Mas, assim, dia 19 eu queria esclarecer que todos nós vamos estar trabalhando de novo. Independente de quem seja o presidente, se for eu, vou ter que defender o interesse dos outros, das outras chapas igualmente. Então, esse tipo de coisa não está nem na minha natureza como pessoa fazer isso. É um absurdo esse tipo de colocação. Tem bastante pergunta. O advogado Diogo pergunta, a chapa 5 é colocada nas redes sociais como um racha da chapa 2. Todo o mal-estar dessa atitude é estampada pelos integrantes das duas chapas. O senhor, de fato, doutor Medina, preferiu deixar de lado a amizade e o projeto de um grupo em benefício da sua promoção? De forma alguma. Eu não tenho vaidade nenhuma e eu posso afiançar que ninguém na nossa chapa também tem esse tipo de vaidade. O problema foi que ninguém, nunca, inclusive da chapa 2, falou pelo advogado empregado. Eles nunca tiveram como proposta franca a defesa do advogado empregado. Eu acho que nós vivemos num mundo democrático. A OAB, principalmente, representa essa democracia.
E eu acho que não há problema nenhum um grupo de advogados montar uma chapa para poder defender aquilo que eles acreditam. É essa a minha posição com relação a essa pergunta. A advogada Bianca Martins pergunta: Medina, qual a sua relação com o escritório do seu colega Piscino, indicado ao conselho pela sua chapa? O senhor consta em procurações e usa como endereço profissional o escritório dele, mas não consta que o senhor seja empregado, sócio ou associado. Está em situação irregular? Pois em consulta à OAB não há registro dessa condição, advogado, sócio ou associado. Como é possível esta postura de um presidente da OAB? Não vejo mal nenhum. O advogado pode trabalhar nos processos que lhe couberem. Eu trabalho com o Dr. João Piscino porque eu tenho uma sala lá no escritório do Dr. João Piscino, eu pago aluguel daquela sala e nós fazemos alguns processos em conjunto. Eu não vejo qual é o problema trabalhar em um escritório ou outro. Quer dizer que se eu for trabalhar... Você não tem relação trabalhista com nenhuma. Nenhuma. O Dr. Piscino é um grande amigo, é um advogado de respeito aqui em Bauru. Claro. E eu tenho muito orgulho de estar trabalhando junto com o Dr. João Piscino. E que também está no conselho da OAB com o Dr. Sergei. Doutor Medina. Boa tarde, professor Duda e doutor Medina. Conheço esse advogado, é humilde e correto. Meu marido Sérgio o tem de grande estima. É bem apropriado o senhor trazer o tema desses grandes escritórios para a campanha. Doutor Medina, se eleito, o senhor pretende implantar ou até mesmo incrementar os cursos voltados para os advogados? Abraço. Sim, de forma muito efetiva. Como o senhor deve saber, nós estamos aí com o Código de Processo Civil que vai entrar em vigência, o novo Código de Processo Civil. E trazer isso aqui para Bauru com grandes nomes da advocacia para dar cursos, palestras e seminários é uma coisa muito positiva. Não que não tenha sido feito, até foi feito, mas foi feito alguns drops assim o senhor vê, na Faculdade de Direito nós temos 4 anos de processo civil. É lógico que não precisa ser os 4 anos, mas a gente tem que ter um curso com começo, meio e fim, não só com temas esporádicos. Começar lá as questões que são... Você acha que a ordem aqui de Bauru faz muito pouca reciclagem? Medina? Muito pouca. E isso não sou eu só quem fala. Eu acho que isso é uma reclamação da classe como um todo. Os advogados estão sem amparo de cursos e tudo mais. Eles acabam tendo que recorrer aos cursinhos, como eu sempre faço. Eu tenho que recorrer aos cursinhos pagando para poder ter minha reciclagem em dia. O João Abrantes Júnior, ele fala: todos os advogados de Bauru têm problemas relativos à devolução das certidões apresentadas para o recebimento dos honorários. O senhor tem algum problema nesse sentido? Não tive. Mas se nós tivermos lá na OAB, uma coisa que eu acho interessante é criar uma participação de todos os advogados, criar um universo onde todos sejam bem-vindos para que possam levar suas reclamações. E a OAB vai atrás da solução dos problemas, não eu como o Marcos Medina, como pessoa, e sim a força institucional da OAB que tem que ser colocada à frente dos problemas dos advogados. E isso nós estamos dispostos a fazer. O Rogério Medina, é parente seu? Rogério Não é. Não é. Pelo que eu saiba, não. Sou advogado Rogério Medina é o que foi vereador, não é? Eu acredito que sim. Sou advogado recém-iniciado na carreira. Estou em um escritório de massa. Estou feliz no meu emprego, mesmo sabendo das minhas limitações. O senhor pleiteia a aplicação do piso de São Paulo aqui em Bauru. Com isso eu fico com medo. Será que os escritórios não vão demitir e não contratar os jovens advogados pela preferência pelos mais experientes?
eu nunca disse que eu iria querer aplicar piso de São Paulo aqui em Bauru, mesmo porque a OAB não tem como se intrometer na gestão dos escritórios. O que eu sempre disse é que nós temos que criar mecanismos para combater as coisas que têm acontecido com os advogados. Sendo maltratado, é lógico que o aspecto salarial é uma coisa importante, mas isso tem que ser feito de forma que nós consigamos trazer os donos dos escritórios para a mesa de negociação, para que nós possamos conversar, porque eles também sofrem, os escritórios. A OAB tem que se intrometer onde ela tem que se intrometer de verdade. Por exemplo, nas licitações desses grandes escritórios, a OAB não se intromete, a OAB deixa passar ao largo, mas isso, os honorários que são pagos são aviltantes. Eu sei que tem bancos aqui que pagam R$ 5,00 por mês para um grande escritório tomar conta de um processo dele. Naturalmente, esses escritórios de massa vão ter que ter um volume muito grande para ser viável economicamente. E uma vez tendo esse volume de processos, eles vão ter que sobrecarregar o advogado que está na outra ponta. E isso daí, à medida que nós consigamos brigar por um honorário decente na hora da contratação do tomador de serviço, isso vai ser refletido para o advogado. Nós não estamos querendo fazer motim, como tem gente falando, a chapa 5 quer fazer motim nos grandes escritórios. Não, não é isso. Eu acho que democraticamente a gente tem que ver quais são os problemas dos advogados e tentar solucioná-los. Mas com compromisso de estarmos dispostos a fazer isso, coisa que ninguém nunca falou que queria. Nós queremos, sim, resolver esse problema da advocacia de massa, que também os donos dos escritórios têm problemas. Nós também queremos trabalhar por eles, porque quem ganha no final é a classe, nós, advogados, que vamos ganhar com isso, com esse trabalho. Você tem pretensão de, no futuro, disputar algum cargo político? De forma alguma. De forma alguma. Nunca me meti em política, porque eu acho que talvez não seja o meu perfil a política partidária. Eu entrei agora nessa disputa para a presidência da OAB porque realmente eu senti a necessidade de lutar pelos meus colegas de classe. Eu cansei nesses grandes escritórios, quando está ali o intervalo, tem uns intervalinhos ali, todo mundo fica reclamando. Só que nunca ninguém se dispôs a arregaçar a manga e trabalhar. Ou colocar a cara para dizer, olha, eu vou tentar melhorar isso daqui. Nunca ninguém se dispôs. É lógico, porque tem medo. Isso daí vai da pergunta que o colega fez ali. Eu já fui mandado embora de 2 escritórios exatamente por causa de ter essa natureza combativa. E eu quero continuar fazendo isso agora na OAB, com a força da OAB comigo. O que pode ser feito, ou você acha que isso já é feito, para entrosar a subseção de Bauru da Ordem mais com a comunidade de Bauru? Bom, a OAB, ela trabalha através de comissões. Ela tem as suas comissões que se preocupam com problemas diversos. Então tem a comissão da mulher, tem a comissão do deficiente físico, enfim, são várias comissões. E através dessas comissões, é lógico que geridas por pessoas que tenham conhecimento daquele assunto, vai ser a forma que eu vou procurar chegar mais próximo da sociedade. E uma das comissões que não tem aqui em Bauru, que nós pretendemos criar, seria a comissão do advogado empregado. Seria muito interessante para que esses advogados seria um instrumento da OAB trabalhar com os grandes escritórios, para ser um mediador. Porque senão eles vão ficar dizendo que nós
como o senhor viu pela natureza das perguntas aí até meio direcionadas, meio capciosas, que eu estou querendo fazer motim, que eu estou querendo acabar com os grandes escritórios. De forma alguma, eu admiro esses escritórios, porque são a oportunidade de muitos advogados começando. Novos, principalmente. De fato, é o primeiro emprego. Eles vão ter conhecimento do direito como um todo, vão ter conhecimento de manuseio de processos e tudo mais, que às vezes eles nunca tiveram. Então, eu admiro essa posição dos escritórios. O Cirineu Fedris, ele pergunta: se o Dr. Marcos começou em um escritório de massa, como poderá atuar em favor dos empregados? E mais, o salário desses advogados não é aviltamento de honorários? Olha, eu concordo que seja, de certa forma, um aviltamento de honorários. Existe um sindicato aqui em Bauru que paga que diz que o piso do advogado é R$ 1.200. Eu acho isso muito pouco para quem teve que fazer 5 anos de faculdade, para quem teve que prestar um concurso, fazer uma prova da ordem dos advogados. Eu acho que é aviltante, sim. Mas também não dá para sair do dia para a noite dizendo: olha, agora os grandes escritórios vão ter que pagar 4 mil para um advogado em início de carreira. Não é essa a nossa intenção. Mesmo porque isso é impossível. E eu vou estar interferindo na gestão desses escritórios. Mas seria interessante mostrar para esses grandes escritórios que, à medida que o advogado tenha mais estudo e tudo mais, que isso nós pretendemos fazer, ele vai render mais. Então é todo um conjunto, não são assuntos isolados, um está interligado ao outro. José Leme pergunta: parabéns a toda a diretoria da TV Prevê e também seus funcionários e colaboradores pelos 20 anos de trabalhos prestados a favor da população bauruense. É verdade, hoje a TV Prevê faz 20 anos que está no ar, né? A ideia surgiu 5 anos antes desses 25 anos atrás, quando eu e Samuel conversamos. Demoramos 25 anos correndo papelada, dependendo de Brasília, né? E até hoje a gente depende de papelada ainda. É uma pouca vergonha esse país, né? E realmente, já que colocamos no ar, faz 20 anos. E eu agradeço a audiência que a TV Prevê tem, que mostra que a ideia era exatamente imitar como são as TVs educativas na Europa, né? As TVs regionais, que se defendem das grandes redes. Você vai na Bélgica, na Holanda, as TVs locais têm presença, têm força, né? Tem força. Mantém os costumes, a religião, a alimentação e etc. E a TV Prevê tenta fazer esse serviço na região de Bauru. Obrigado, Lélio. Agora vamos ver o que ele pergunta para você. Doutor Marcos, se for comparar a OAB de Bauru com outras cidades, como Jaú, Sorocaba, Piracicaba e Campinas, ela ainda está longe com seu atendimento para acomodar os advogados e também a população. O que o senhor faria com esta situação? Bem, você concorda com o Zé Leme? Está longe mesmo? Eu concordo. Está longe, sim. Está longe. Eu, por ocasião de trabalhar nesses grandes escritórios, eu acabei fazendo muitas viagens. Eu era audiencista. Então eu rodava uma média de 400 quilômetros por dia, fazendo audiências nessas outras comarcas. E um dos nossos pontos de apoio era sempre a OAB, nos fóruns e na casa do advogado das outras cidades também. E eu vi a grande diferença que existe, sim. Em Jaú, isso parece ser ínfimo, um detalhe pequeno, mas, por exemplo, para o advogado que está viajando, que precisa parar ali para ter um apoio, ali eles têm, na sala do OAB tem suco, tem uma série de coisas. Aqui não tem nada disso. Aqui tem um cafezinho preto e a água. Outro dia eu até perguntei, não tem uma bolachinha aqui? Ah, não, nós dependemos da doação de outros advogados
para que coloque a bolachinha. Parece uma coisa ínfima isso, mas para o advogado que está precisando, que está passando ali, aquilo é uma ótima solução para ele. Em Tupã, por exemplo, eu brinco que em Tupã tem até bolacha Bono, aquela de tão chique que é. Fazem suco, tudo mais. Tem banheiro privativo dos advogados, que é uma coisa interessante, que nós não temos isso. Aqui a gente precisa ir no fórum, a gente tem que... Não que o advogado seja o melhor que o povo, não é questão disso, mas a OAB pode fazer um banheiro ali para que o advogado possa usufruir. Claro. Rogério Silveira. Medina, o senhor menciona e critica em suas propostas a posturas de escritórios que estão regularizados e em ordem com o sindicato local. No entanto, não vejo propostas referentes àqueles que estão em situação irregular. O senhor realizará algum trabalho para colocar esses escritórios que trabalham à margem da legalidade, na legalidade? Claro. Primeiro de tudo, aproveitando o gancho da outra pergunta, realmente eu não tenho experiência dentro da ordem. O que nós vamos precisar fazer é um levantamento de como estão funcionando esses escritórios. Vamos ver o que é necessário, e é isso que eu falo sempre. Eu quero trazer esse advogado para dentro da OAB para que eles nos deem os nortes. Nós precisamos trabalhar qualquer coisa que seja ilegal à margem da legalidade, claro, não se coaduna com a proposta da Ordem dos Advogados do Brasil. Uma vez ilegal, a Ordem tem que interferir, sim. E eu conto com a colaboração desses advogados que trabalham nesse tipo de escritório para que nos traga essa informação, ainda que seja... mesmo que eu não seja eleito, eventualmente, isso não vai, a minha luta não vai terminar. Eu acho que o grande mote da nossa campanha é plantar essa semente, para falar para o advogado que está empregado, que trabalha nesses pequenos escritórios e tudo mais, é que eles são advogados, eles têm que lutar pelos direitos deles. E eu só quero ajudar. Bom, já deu os 40 minutos, mas eu vou fazer mais uma pergunta, como eu gastei uns 2 minutos aí falando da TV Prevê, por causa dos 20 anos da TV Prevê, e eu não falei isso nas outras entrevistas, então, para ser justo, eu vou fazer a última pergunta aqui. Pois não. Prezado professor Duda, não compreendi as respostas contraditórias do Dr. Medina. Gostaria de esclarecimento. No início da entrevista, o Dr. Medina afirmou ser associado do Dr. Piscino. Posteriormente, em resposta à minha pergunta, o senhor afirmou que possui apenas uma sala no escritório dele e não respondeu à situação. É associado ou não? Está regular perante a OAB? Pois, repito, não consta essa situação devidamente registrada. Qual é o nome do doutor que fez a pergunta? Vou um pouquinho, tem que olhar aqui. Não há necessidade, não há necessidade. Acho que é a Bianca. Então, Bianca Martins. Então, doutora Bianca Martins, o fato de eu estar trabalhando com o doutor João Piscino, e eu disse associado, não significa que eu seja associado no sentido, eu estou associado a um propósito, ao propósito de trazer para a OAB uma gestão diferente, uma gestão nova. O doutor João está saindo como candidato do doutor Sergei da Chapa 14 como conselheiro, e nós estamos associados, sim, associados a um propósito, que é a mudança da OAB. Tem mais perguntas, aqui tem bastante perguntas, mas infelizmente já estamos com 42 minutos já, viu? Medina, o que você gostaria de falar para os advogados de Bauru apoiar a tua candidatura como despedida final dessa entrevista? Bem, doutores, eu agradeço a atenção daqueles que estão nos assistindo e também quero convidá-los a conhecer nossas propostas da nossa chapa no Facebook. Nós temos uma página de apoio lá e eu queria convidá-los a todos. E também estamos abertos para qualquer tipo de pergunta, sugestão, estamos abertos e conto com seu voto
aí no dia 18. Obrigado. Medina, obrigado pela presença. Eu que agradeço, viu? professor. Tá? Bom, eu agradeço a sua audiência e quero agradecer à população de Bauru o papel importante que a TV Prevê, como TV regional e educativa, tem na cidade de Bauru e região. A intenção nossa é apenas divulgar a nossa região. Nós começamos, a ideia inicial era divulgar o Grupo Prevê. Quando entrou o jornal, nós percebemos que a cidade tirou das mãos do Grupo Prevê a administração dessa TV. E então nós estamos aí para apoiar tudo o que acontece em Bauru, quer no campo de esporte, no campo da cultura e etc. Eu sempre falo isso. Técnico importante para nós é o técnico do Noroeste, prefeito importante é o de Jaú, de Lençóis, de Bauru, de Agudos. Então é uma TV regional, educativa e não pretende ir além deste papel. Ou seja, divulgar as coisas boas e importantes que acontecem na região de Bauru. E claro, e procurar marcar também as pessoas negativas e ruins que não colaboram com o desenvolvimento da nossa região. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.